Então, nós vamos para a segunda parte da nossa aula de implantação. Só retomar alguns conceitos aqui, a questão da diferença do simples plantio para o processo de implantação, que é aquilo que nós conversamos, né, no início da primeira parte, que toda essa questão da implantação é um processo e não apenas uma fase, e tem um detalhe que eu esqueci de falar para vocês naquele momento. Me veio agora. A primeira pergunta que nós temos que fazer, quando a gente vai trabalhar com o produtor a questão da implantação de uma lavoura, é se a cafeicultura, naquele local, para aquela situação, naquele contexto daquele ano, naquela região, essas coisas todas, se a cafeicultura é uma questão viável. Tá? E isso é uma situação muito importante. Por exemplo, dois exemplos que eu quero falar com vocês. Primeiro exemplo, alguns anos atrás, eu dei aula para um senhor que era engenheiro. Eu não me lembro se ele era engenheiro mecânico, se ele era engenheiro elétrico. Um senhor chamado João, pessoa muito, muito agradável. Ele se matriculou aqui na escola no curso de técnico em cafeicultura. E ele morava, ou mora ainda, perto ali de Camanducaia, para frente ali, perto de Estiva, divisa Minas-São Paulo, lá naquele alto da serra, frio, região que é, assim, costumeiramente Serra da Mantiqueira, bacia leiteira, hortaliças, morango, tá? Tem muito morango lá, e turismo, e uma região de clima mais frio. E ele veio aqui porque queria colocar uma atividade a mais no sítio dele, interessou pelo curso, estudou, se preparou e perguntou para mim, já marcou plantar café lá no sítio? Falei, veja bem, o que você vai fazer? Porque você provavelmente não vai ter consultor na região, você não vai ter os insumos adequados para aplicar no seu café, você vai ter que viajar muito para poder buscar, ou pagar muito frete para poder entregar. Você não vai ter armazém que compra o seu café. E eu não me referi à questão do clima. Quais os problemas que ele teve lá? Ele teve problema de frio intenso, ele teve problema de orientação técnica e, em especial, ele teve problema com trabalhadores. Desistiu. Investiu, fez a lavoura de café do jeito que ele desejava, né, por escrever fazer o curso, mas passado um tempo, ele viu que aquela atividade ali, além de estar numa situação climática mais complicada, por conta de ventos muito frios, né, região de altitude e fria, Serra da Mantiqueira, passou uma perda com frio, e além disso, dificuldade com o prestador de serviço para poder desbloquear, as pessoas não sabiam fazer o trabalho, então não tinha mão de obra disponível. Aí essa é uma situação. A outra situação é assim, vamos pensar num produtor de café experiente, que tem lá, que está numa região onde a cultura já está inserida, tem lá a mão de obra, tem lá os insumos, tem tudo que precisa, o local de escoar a produção dele, mas ele tem, por exemplo, 20 hectares, com produtividade média de 25, 30 sacos por hectare. Para investir em outras áreas, se desses 20 hectares ele está com a produtividade média baixa. Enquanto ele poderia estar com a produtividade aí em torno de 40, 45 sacos por hectare, se ele subisse ou se ele adequasse, desculpa, tem uma barulhada na minha rua aqui, nossa. Se ele adequasse o sistema de cultivo dele com novas tecnologias, cultivares, esse tipo de coisa, e ele readequasse o seu sistema produtivo para que ele pudesse produzir nesses 20 hectares sem abrir novas áreas e aumentar, consequentemente, o custo fixo dele, o custo de oportunidade dele. Então, hoje, eu vejo muitas pessoas falando em áreas extensas, eu quero ter área de café, mas não entende que
essas questões relacionadas ao custo de produção, em especial ao custo de oportunidade, a manutenção disso aí, né, de lavoura de café em áreas com produtividades médias, menores, né? Como o custo disso ele é importante, inclusive no próximo tópico nós vamos fazer uma análise importante sobre isso com relação ao custo de colheita. Então, essa situação, crianças, é muito importante fazer a avaliação mesmo no meio de implantação. Tá? Será que é preferível otimizar o sistema do que abrir novas áreas e manter aquilo ali com um manejo mais ou menos mediano? Ou é melhor pegar essa área que já está implantada e intensificar? Trabalhar com técnicas mais atualizadas, trabalhar com sistemas de manejo atualizados, como nós estamos conversando, e aumentar a produtividade com isso, diminuir custo fixo. Tá? Então, o pessoal do Giga pode até auxiliar a gente nessa reflexão. Porque o que nós vemos hoje são produtores que estão aumentando de maneira significativa o seu custo fixo, ampliando áreas de café com produtividades medianas, achando que a questão é abrir área. Ou seja, o entendimento que nós temos hoje é que produtividade, a elevação, o aumento da produtividade, diminui o custo de produção. Tá? Então, essa é uma situação que tem que ser refletida, tá bom? E aí falamos um pouco sobre clima, temperatura, doenças, prevenção de problemas por eventos frios, né, que está nessa foto aí, que eu falei que é lá da família do professor Roselino, Cambuí. Essa área, né, lá perto de Boa Esperança, né, os carreadores, como na Prata, falando do cedro lá no Espírito Santo, na propriedade do Maurício. Ele faz os móveis, falei da propriedade do João, dos quebra-ventos, contei o caso do bicho mineiro, essa foto aí do Pedro Luz, essa glicídia sombreando café lá no Pro Café, falamos dessa foto aí num braço, né, lá na represa de Furnas, falamos até nessa ocasião que lavouras implantadas em regiões de elevada umidade têm que ser plantas de arquitetura mais aberta e espaçamentos maiores para que haja ventilação, para que não aconteça problemas desse tipo, né? Falamos de questão relacionada à temperatura, e tem essa foto aí do chefe do Arterosa, né, quando o Renato trabalhava lá em Franca, falando aí de déficit de problema na florada em função de temperatura alta, déficit que aconteceu naquela região, falando das questões de solo, né, falando da mecanização, do plantio aliado com solo em regiões que permitem o plantio reto, das questões de proteção à erosão, né, de conservação de solo e água, das questões relacionadas a solo, profundidade. Eu lembro que eu falei para vocês sobre o impedimento do desenvolvimento do sistema radicular em solos rasos, né, e o que acontece aqui com as raízes, em especial a raiz pivotante. Isso tudo eu só estou relembrando. Vou ligar minha mesa digital aqui, para eu poder rabiscar. Falei para vocês a respeito dessa questão do impedimento. Então, aqui, ó, tá a raiz pivotante fazendo esse contorno aqui, ó. Então, um problema brabo, né, de desenvolvimento do sistema radicular. Falei da questão dos nematóides, praga de solo ou doença. Eu não acredito que essa porcaria chama doença, mas vamos falar, né? Ambos nematóides. E começamos a falar sobre os fatores que influenciam a escolha do espaçamento, né? E aí, já está nesse ponto, né, a área já foi definida, né, vai plantar café mesmo, a área já foi definida, já foi entendido todas as limitações, já falamos de sombreamento, quebra-vento temporário, quebra-vento definitivo, falando da questão da localização de carreadores e pendentes, daí tudo já está conversado, vocês já viram a disciplina sobre isso, e começamos a falar sobre os fatores que influenciam na escolha do espaçamento. E o primeiro deles foi cultivar. Cultivares maiores, porte mais alto, obviamente, espaçamentos mais distantes. Se nós temos espaçamentos mais distantes, nós temos um stand maior ou menor? Pergunta. Espaçamentos mais distantes. Stand maior ou stand menor? O que vocês acham? Menor? Stand menor.
Então, espaçamentos maiores, estandes menores, bienalidade maior ou menor. Vou repetir a pergunta. Espaçamentos maiores, estandes menores, bienalidade maior ou menor? Maior, vai oscilar mais. Maior, exatamente. Vai oscilar mais. Essa que é a reflexão. Então, se a gente fizer o raciocínio inverso, se eu não quero uma bienalidade tão intensa, se eu quero achatar essa curva de altas e baixas produtividades, eu tenho que trabalhar com estandes maiores ou menores? Menores. Oi? Menores. Não, estandes Não, maiores. não. Você pode repetir? Se eu quero diminuir a bienalidade, eu não posso permitir que as plantas tenham crescimento excessivo. Se eu não Ah, quero que as plantas tenham crescimento excessivo, eu tenho que fazer com que elas tenham uma competição maior. Porque essa é a filosofia do adensamento. Se eu tenho um problema de bienalidade em regiões muito quentes, solos muito férteis, cultivar muito vigoroso que cresce demais, essa planta vai crescer demais, produzir demais, e o cafeiro, nós sabemos que é uma planta que não dá conta de produtividades altas, ele depopera. Então, vamos voltar lá na autofisiologia. Eu quero fazer com que essa planta diminua a bienalidade. Para ela diminuir a bienalidade, eu tenho que fazer com que ela limite a sua capacidade produtiva. Tá? Para ela limitar a sua capacidade produtiva, eu tenho que limitar a sua capacidade de crescimento. Como que nós vamos fazer com que um café cresça menos? Porque se eu quero que ele produza menos, ele tem que crescer menos. Como que eu faço com que uma planta de café cresça menos? mas Eu aí vou fazer você não pode adensar mais e trabalhar com manejo de poda? Então, é nesse ponto que eu quero chegar. Exatamente nesse ponto que eu quero chegar. Porque essa é a filosofia do adensamento que tantos criticam, mas ela é perfeita. É essa que é a questão que eu quero chegar. Se eu tenho uma planta com bienalidade muito alta e eu quero diminuir essa bienalidade, ou seja, eu não quero que ela cresça muito no ano e produza muito no outro. E esse ano que ela produzir muito, ela não vai crescer. Porque o dreno primário é muito intenso. Então, se o dreno primário é muito intenso, consome toda a fotossíntese líquida e não sobra para crescimento. Se não cresce, no ano seguinte não floresce pouco, produz pouco. Então, a bienalidade ela é ampla. Eu não quero isso. Eu quero que haja um equilíbrio de crescimento e produção. Nessa situação, daqui a pouquinho eu já libero para vocês perguntarem. Nessa situação de diminuição do dreno primário, ou seja, diminuição da capacidade produtiva da planta, eu vou fazer com que essa planta tenha competição. Ela passe por um processo de competição por espaço, por água, por nutrientes. Porque isso vai limitar o crescimento dela. Se há uma limitação de crescimento, eu não tenho uma produção explosiva. Se não tem uma produção explosiva, o dreno primário, produção, frutos, não vai ser tão intenso. Ou seja, uma planta com equilíbrio de crescimento e produção, ela é uma planta mais estável e com menor taxa de depauperamento. Então, eu vou seguir essa reflexão. Vão acompanhando, por favor. Se essa planta com menor produção individual, sobra energia para crescer. Então, ela cresce e produz. Cresce um pouco todo ano. Então, a bienalidade, que estava muito intensa, muito ampla, ela achata. Ou seja, a produtividade menor sobe e a produtividade maior desce. Em média, né, acompanhando aí trabalhos científicos feitos lá em 1980, 1990, lá pelo pessoal, isso aí começou lá no IBC, perdão, lá no IAPAR.
né, que era um trabalho de otimização das áreas de café em regiões de vulnerabilidade climática, possibilidade de geada. Então, eles queriam otimizar a produtividade no início, porque se acontecesse a geada, a lavoura já rendia no início, entendeu? Eles colocaram o maior número de plantas por hectare, além de ter um efeito de autoproteção contra a geada. Geadas menos severas. Um efeito assim, microclimático. Numa situação dessa, esses trabalhos relatam que a produtividade média, considerando o adensamento, ela é acrescida na base de 25% a 30%. Ou seja, mesmo baixando a alta produtividade, baixando a produtividade maior para um patamar inferior, a subida da produtividade inferior, baixa produtividade, no ano de baixa, isso, na média, acresce em produtividade em torno de 25% a 30%. Tá, mas só que isso vem da situação do adensamento, ou seja, nós não vamos deixar a planta muito distante uma das outras, nós vamos deixar as plantas mais próximas para que elas exerçam a competição entre elas, ou seja, vamos fazer café competindo com café. Isso vai limitar a produção por planta? Vai limitar a produção por planta, como eu já expliquei para vocês. Mas só que há um acréscimo no número de plantas por hectare. Isso vai levar a outras situações importantes, como o Matheus disse. Você, né, Matheus, que falou? Algumas situações importantes. Por exemplo, plantas adensadas precisam ser podadas antes que haja derruba de saia, morte de rampa geotrófica de terço inferior. Né? Plantas adensadas, tem que ser observada a questão da adubação nitrogenada. Não pode ficar trabalhando com nitrogênio em excesso, senão a gente tem um estiolamento, um alto enfolhamento e uma dificuldade na indução de floradas. A planta só vegeta. Fica um verde lindo na hora de dar flor, a produtividade é limitada. Por conta dessa insolação, que ela é importante. O alto sombreamento é importante. É uma questão que pode prejudicar. Inclusive, naquele trabalho, eu não sei se eu passei para vocês um trabalho de maturação de frutos, ainda não, né? Não, passei o trabalho de sombreamento. O sombreamento influenciando na uniformidade florada, influenciando na capacidade produtiva e uniformidade de maturação dos frutos. Tudo isso é importante. Tanto o sombreamento de árvores quanto o alto sombreamento, ou seja, plantas adensadas, plantio adensado, o adensamento em lavoura de café leva a uma desuniformização da florada, desuniformização na maturação dos frutos do café na colheita. Então, são várias situações que acontecem decorrente dessa mudança relacionada a cultivar, a corte, a essa estratégia de adensamento. Aí vem a necessidade das podas, não mais aquelas podas corretivas, e sim as podas programadas. Então, tudo isso, vocês estão percebendo que tudo isso é amarrado. Né? Eu estou falando para vocês aqui de implantação, está relacionado com poda, está relacionado com fisiologia, está relacionado com fertilidade, né, com uso de corretivos fertilizantes, está relacionado com pragas e doenças, a dinâmica de pragas e doenças muda sobremaneira, porque a questão microclimática muda. Então, a dinâmica de cercosporiose muda demais da conta. Lavouras adensadas com bom manejo, a cercóspora deixa de ser doença primária, mas acontece um favorecimento à ocorrência de ferrugem, porque a ferrugem gosta de ambiente mais úmido. Então, o adensamento promove esse favorecimento, do mesmo jeito que promove o favorecimento à ocorrência de broca, por conta da manutenção de umidade. Então, são situações, crianças, que vocês têm que estar atentos, né, para fazer a definição do espaçamento, do estande, analisando a questão do cultivar, se é um cultivar porte alto, se é um cultivar porte baixo. Tá? E uma outra reflexão importante, é uma reflexão relacionada à densidade. Isso aqui é uma questão muito interessante. Densidade de plantas. Hoje, né, vamos lá, vamos fazer uma reflexão lá de alguns anos atrás. O sistema de plantio de café, ele era um sistema tradicional.
Sistema tradicional, ele é chamado de sistema livre crescimento. Esse sistema de livre crescimento, ele fala aí até 2.500 plantas ou covas por hectare. É o que está lá na quinta aproximação. Hoje, esse sistema ele já está sendo bastante diminuído e está se incentivando a manutenção de 4 a 6 mil plantas por hectare. Tá? 4 a 6 mil plantas por hectare. Se a gente pensar em 4 a 6 mil plantas por hectare, eu gosto muito desse espaçamento aqui, ó, 3,20 por 0,6, para café porte baixo. Esse stand de 3,20 por 0,6 dá quantas mil plantas por hectare? Acho que 5.200. Deixa eu fazer as contas aqui. R$ 5.208 plantas por hectare. É isso aqui. Antigamente, a questão do espaçamento, esse espaçamento tradicional aqui, ó, ele era 3 por 2, 3,5 por 2,5, 4 por 3, um sistema de covas, com 2 plantas por cova. Eu vou falar isso daqui a pouco. Tá? Aí depois, ele teve uma atualização. Esse aqui, ó, é o sistema mais empregado hoje em termos de sistema de plantio tradicional, sistema de covas. Aí ele passou por um processo de evolução. Aqui é 3 por 2 com 2 plantas na coveta. Aí isso eu vou mostrar para vocês dali à frente como que funciona. Aí as pessoas falam assim, não, agora eu não vou plantar mais sistema tradicional. Eu vou fazer 3 por 1 com uma planta por cova. 1 metro entre plantas e 1 metro. Quer dizer, não mudou muita coisa daqui. Mas hoje a gente não vê muito plantio de mundo novo de 3 por 1. Foi uma adaptação. Tá? Continuamos aí com baixo número de plantas por hectare. 3.333 plantas por hectare. E aí, hoje, existe um pensamento, né, já existem tendências de um trabalho que varia de 6.000 a 8.000 plantas por hectare. E isso é uma situação bastante importante mesmo. Né? Existem algumas propriedades de altíssimo nível tecnológico trabalhando com esse stand. São casos raros? São casos raros. Né? Mas vamos pensar, por exemplo, num plantio de 2,80 por 0,5. Isso aqui, ó, 7.140 plantas por hectare. E 2,80 por 0,5 não é algo do outro mundo. Né? Se o produtor estiver trabalhando aí com um trator de 1,40 m, 1,20 m, 1,40 m de bitola, com café porte baixo, ele consegue fazer um trabalho nesse sentido. Mas veja o número de plantas por hectare. E aí essa questão de podas, tudo isso é influenciado. Né? E uma reflexão que eu quero que vocês tenham também com relação à lavoura de café. Na última aula eu falei para vocês sobre variação de stand de milho, variação de stand de soja. Vocês me ajudaram a falar número de plantas por hectare. Olha como que a influência é grande em lavoura de café. Nós saímos de uma situação de 1.667 covas por hectare para uma possibilidade de quase 4 vezes mais
hastes, plantas por hectare. Nós saímos de uma situação de um plantio tradicionalíssimo, de 3 por 1 para corte alto, para mais que o dobro do número de plantas por hectare. Está certo que isso aqui não é uma situação corriqueira. Essa situação que está se tornando corriqueira. Tá? Eu tenho certeza que vocês estão observando isso. Mas mesmo essa situação, essa aqui já chega a ser até um extremo. Né? Mas essa situação que está sendo mais rotineira para nós, ainda está colocando muita gente em situação complicada, por não entender a necessidade de podas, por não entender que as podas mudam da poda corretiva para a poda de manutenção. O conceito, a filosofia da adoção de podas muda. Então, tudo isso tem que ser considerado quando a gente vai pensar em termos de espaçamento, tendo esse entendimento de que o adensamento, hoje, é um conceito que anda junto com a elevação de nível tecnológico. Anda junto. Não tem como a gente pensar em melhorias de nível tecnológico de lavouras de café com lavouras de espaçamento tradicional, com bienalidade muito acentuada. Ou seja, nós vamos fazer a planta produzir para estourar, ela vai depauperar, porque o cafeeiro é uma planta C3. Então, não tentem mudar a natureza. Por que eu estou dizendo isso? Porque a escolha do espaçamento é fator fundamental para a adoção de níveis tecnológicos mais elevados. Inovações tecnológicas, adequações tecnológicas, melhoria de níveis de produtividade e qualidade de café, comecem a pensar na implantação, comecem a pensar na cultivar, na área, tudo que nós estamos conversando, e vai culminar essa questão do espaçamento. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Eu posso continuar. Posso continuar? Muito bem. Falando um pouco das cultivares. Pode falar. Eu entendi o que você disse tudo, mas essa ideia parece um pouquinho contrassenso quando a gente pensa em culturas. Por exemplo, a gente pensa no milho. Aumenta o stand para aumentar a produtividade, coisa normal. No café, a gente está tentando reduzir um pouco a produtividade para aumentar no final, na média. Então, é um pouco um contrassenso, mas é isso mesmo que eu entendi. Então, na realidade, Antônio, nós não buscamos diminuir a produtividade, porque a produtividade é a produção por hectare. O que eu disse para você é que o adensamento, ele é uma estratégia que, na maioria dos casos, leva a um ganho de 25% a 30% em produtividade, em relação ao sistema tradicional. O que nós estamos buscando com o adensamento é a diminuição da produção individual por planta. O que eu quero com o adensamento é a diminuição do dreno primário, para que sobre energia para o dreno secundário. Tá? Então, é um conceito diferente. Eu não estou falando em produtividade. Na verdade, o que nós queremos é, cada vez mais, aumentar a produtividade. Mas só que aumentar a produtividade com sustentabilidade. Não adianta, em um ano, a lavoura produzir 120 sacos por hectare, que nós sabemos que isso é possível, e depois tem que recepar e ela vai ficar 2 anos crescendo, para produzir o terceiro. Ou seja, se uma lavoura produzir agora em 2020 120 sacos por hectare, eu recepo, ela vai crescer em 2021, vai crescer em 2022, vai produzir em 2023. Ou seja, 120 sacos por hectare eu vou diluir em 3 anos. Seria vou diluir em 4 anos. sacos. Entende? Então, o objetivo é aumentar na baixa. O objetivo é tentar aumentar a produção na baixa. E estabilizar, Antônio. E estabilizar a capacidade produtiva de uma maneira com que a planta não atinja um depauperamento intenso em anos de produtividade alta. Entendi. É aumentar na baixa e diminuir na alta mesmo. Essa que é a filosofia.
É não fazer com que o carro ferva o motor. Porque se ferver o motor, tem que pôr mecânica. Você entende? A reflexão que eu quero fazer com vocês é como se nós estivéssemos viajando no asfalto, fazendo uma viagem longa de carro. Eu não vou sair cantando pneu. E não vou viajar a 150, 180 km por hora. Que é isso que as pessoas querem fazer para a lavoura de café. Eu vou viajar ali, ó, 110, 120, 100, 110, 120, 100, de maneira a economizar o freio, de maneira a economizar o combustível, de maneira a economizar o desgaste do carro, mas que a gente tenha constância ao longo da viagem. Para que a planta, para que nós que estamos viajando, cheguemos lá na viagem com energia, com força para poder chegar na casa do companheiro e ainda tomar uma, em paz, e não ter que deitar de tão cansado que está. Quem já fez viagens longas já percebe isso. Fala o seguinte: se você sair daqui e ficar 5, 6 horas no carro, ao que você chegar no seu destino, você está arrebentado. A planta é a mesma coisa. Para a gente fazer uma viagem longa, a gente tem que parar a cada 2, 3 horas, você para, come alguma coisa, faz um alongamento, dá uma descansada, dali você segue mais 2, 3 horas. Por quê? Mesmo que demore um pouco mais, você vai chegar lá na frente de uma maneira mais equilibrada, mais sustentável. O carro vai gastar menos, o desgaste do equipamento vai ser menor. Café é a mesma coisa, o manejo de uma lavoura de café é a mesma coisa de uma viagem longa. Eu não quero estrupiar a planta com produtividades altas e depois ter que parar esse carro na oficina por 3 dias. Eu não quero fazer a planta produzir absurdamente e depois parar ela numa recepa de 3 anos. Entende? A reflexão, ela é fazer o manejo programado, fazer as podas programadas, fazer com que essa viagem seja uma viagem mais constante em termos de produtividade e bienalidade, adotando estratégias de planejamento que começam na plantação, igual a viagem mesmo. Vou fazer uma viagem daqui a 2 semanas, daqui a 1 mês. Como é que está meu carro? Quanto que eu vou gastar? Quem que vai comigo? Onde que eu vou parar para comer? Tudo isso é desenhado. Tá? Você entendeu, Antônio, a questão da produtividade da produção? Entendi. O objetivo é aumentar na baixa e reduzir na alta, para ela ter, vamos dizer assim, uma média razoável. Exato. E essa média razoável, ela, na maior parte dos casos, Antônio, ela é acrescida em 25% a 30%. Mesmo considerando as podas que deverão acontecer em função do próprio adensamento, como diz o Matheus. Mas aí que está. Se a gente voltar lá no conceito de podas, nós vamos falar em podas menos intensas, podas menos severas. E, consequentemente, se eu tenho podas menos severas em plantas mais equilibradas, eu tenho uma brotação mais uniforme e um retorno à capacidade de produção de maneira precoce. Ou seja, se a lavoura foi podada em 2020 por um esqueletamento, feito o esqueletamento, em 2021 ela cresce e já inicia a produção em 2022. E já inicia a produção com produtividades satisfatórias, com bienalidade achatada e acréscimo de produtividade. Então, isso que eu estou falando para vocês, crianças, eu já li, eu já estudei, mas o que é mais importante, eu tenho observado isso frequentemente em anos consecutivos. Aqui na escola, em propriedades, em regiões diferentes, por onde eu passo. Sabe? E o que eu tenho observado também com muita frequência, produtores que ficam muito satisfeitos com o adensamento no início, mas depois eles começam a ter problemas com lavouras adensadas. Por quê? Porque a lavoura está tão enfolhada e tão bonita que eles não podam. Aí, quando não poda, a planta começa a ter um problema de florescimento, um problema de produtividade. Porque os ramos do terço inferior vão morrendo, ela vai produzindo só no terço superior, só cá em cima. Aqui começa a ter morte de saias, diminui a capacidade de crescimento dos ramos plagiotrópicos, que eu falei para vocês na aula de poda. Ramos muito compridos
com baixa capacidade de crescimento, e como cresce pouco, floresce pouco, produz pouco, ela continua crescendo. Mas só que em função do alto sombreamento ela não produz. Então são lavouras muito enfolhadas, com verde bem viçoso, mas que não produz. Aí a hora que o produtor vai analisar friamente o que está acontecendo, ele vê que é uma planta que tem ramos muito compridos, com morte de saia do terço inferior, para dessa ele tem que recepar. E ele fala, não gostei de adensamento. É claro que não gostou, fez errado, adotou a estratégia errada, fez cagada. A culpa não é do manejo, é a decisão errada dele. Compreenderam essas questões, gente? Podemos continuar? Então, um detalhe importante que eu quero que vocês observem, por favor, tá? Um detalhe relacionado a diâmetro de copa. Isso aqui nós já falamos na última aula. Porte alto, só para relembrar. Porte alto, o diâmetro de copa. Opa! Diâmetro de copa. De 2 a 2,20. Porte baixo. 1,60 a 1,80. Tá? Isso é importante para que a gente possa depois definir o espaçamento. Tá? Vamos continuar? Falamos um pouco sobre maturação de frutos, um pouco sobre época de maturação e a uniformidade de maturação desses frutos, que isso é influenciado por várias questões, em especial temperatura média diária, onde temperaturas menores, que vêm devido a sombreamento, adensamento, fase de exposição, altitude, latitude, tudo isso influencia em época e uniformidade. Né? Em termos de época, temperaturas médias menores atrasam a época e promovem desuniformidade de florada. Né? Temperaturas maiores, lugares mais quentes, antecipação da época de maturação e uniformidade mais concentrada. Tudo isso acontece. Agora, vamos fazer uma análise. Vamos fazer uma análise. Só uma pergunta para a gente pensar. Em média, a qualidade do café, ela é maior em regiões mais quentes ou mais frias? Café arábica. Em regiões um pouquinho mais frias. Não muito frio também, né? Mas um pouco mais frias. Em temperaturas médias menores, nós temos uma qualidade maior. Pois bem, a uniformidade, ela é prejudicada. A época é atrasada. Se nós temos uma época, um tempo maior de frutificação, nós temos um maior período desse fruto, dessa semente, sendo abastecido pela planta. Ou seja, o ciclo ele pode chegar até 240, 250 dias. Essa é uma situação, mais tempo. Então, nós temos um produto de maior densidade. E uma questão muito importante. Quanto menor a temperatura, quanto maior for a altitude, tudo isso que nós falamos, mais desuniforme é. A desuniformidade da maturação dos frutos, a desuniformidade na florada, é vantagem ou desvantagem para a planta? Pensando em questões fisiológicas, maturação desuniforme. É vantajoso para a planta, porque os drenos vai ser de uma vez. Pois é. Pois é. Agora, para o produtor, é vantagem? Uma planta desuniforme, uma maturação desuniforme? Não, aí não, vai dar mais custo para ele. Pois é, nós vamos falar disso na hora de colheita e pós-colheita. Mas para a planta, pensem nisso, para a planta, se nós temos uma época mais tardia e uma produção desuniforme, nós temos um desgaste menor para a planta. Né? E aí nós temos um fruto que permanece por mais tempo e um fracionamento de dreno. Não chega tudo de uma vez.
É como se fosse uma mãe com 7 filhos, com 7 na barriga, tendo que produzir os 7, depois amamentar os 7, e uma mãe com 7 filhos, um a cada 2 anos, 3 anos. Percebam? E aí vocês vão começar a entender que a qualidade que é observada, ela está naturalmente relacionada à vigor da planta. Vou falar de uma outra forma. Não é porque o fruto está maduro, com a casca vermelhinha ou amarelinha, que ele vai ser o produto de melhor qualidade possível. Vou falar de uma outra forma, agora dando um exemplo. Quem gosta de comer maçã vai lembrar desse exemplo na hora. Quando a gente pega uma maçã daquelas mais encorpadinhas, mais suculentas, e morde, muito doce, muito ácida, saborosa, é uma situação. Agora, existem situações de que a maçã está vermelhinha, muito bem firmada, você morde, ela está uma esponja, uma espuma. Então, não é porque o fruto está maduro que ele vai ter o máximo de potencial de qualidade, porque vai depender do vigor da planta. Então, tudo isso tem que ser considerado. Agora, começando a falar para vocês sobre o conceito de qualidade de café. Que a qualidade de café, ela não é só colher maduro. É fazer com que esse fruto chegue ao estágio maduro vindo de uma planta vigorosa. Porque não é a cor da casca. É o que está dentro da semente que foi colocado lá dentro por uma planta equilibrada. E não por uma planta ferrada. Porque mesmo o fruto sendo maduro de uma planta depauperada, mesmo sendo maduro, a chance de ter baixa doçura, amargor e adstringência, finalização curta, isso é grande. Ou seja, bebidas problemáticas mesmo vindo de lotes de cafés maduros. Vou contar alguns exemplos. Por exemplo, um agora, os outros eu deixo para de colheita. Produtor amigo meu decidiu fazer um lote de colheita seletiva. Foi lá numa lavoura dele. Eu lembro disso perfeitamente. Ele foi numa das piores lavouras que ele tinha. Lavoura que ia produzir muito pouco. Ele falou assim, lavoura tá, não sei o que, eu vou lá colher só o maduro. Foi lá e fez uma cata de maduro nessa lavoura. A bebida dele parecia uma bebida com gosto de um café com gosto de chá amargo, azeitonado, astringente, gosto cerealoso, colhido maduro. Porque a planta estava uma sucata. Então, essa é uma reflexão que nós vamos fazer mais à frente, quando a gente falar de maturação, de uniformidade de maturação de frutos, mas só para vocês terem esse entendimento de que nós temos que construir uma planta de maneira equilibrada, sustentável, vigorosa, estável, para que essa qualidade vegetativa ela seja a base para a construção da produção. E quando nós falamos em temperaturas médias menores, influenciando em época e uniformidade, nós estamos falando em épocas mais tardias, como uma situação favorável à qualidade. Nós estamos falando em plantas desuniformes, como, não estou falando de qualidade, não. Eu estou falando que uma planta com maturação desuniforme, ela é um problema na pós-colheita, mas para a planta, em termos de vigor, é uma alternativa para evitar depauperamento precoce. Do que está ela inteira com a mesma faixa de maturação. Foi claro? Vocês entenderam o que eu falei? Ou alguém quer fazer uma pergunta? Vamos continuar. Nós encerramos a aula aqui. Nossa Senhora, até agora eu fiz revisão, não é possível. Paramos a aula aqui. Quando eu falei para vocês que além dessa questão de época, além da questão de porte, nós temos que analisar resistência à ferrugem, né? Porque se nós formos trabalhar, orientar o produtor a trabalhar com adensamento, nós vamos ter aí um microclima mais úmido, de favorecimento à ocorrência de ferrugem. Então, numa situação dessa,
trabalhar com cultivares que sejam resistentes à ferrugem, para que a gente possa trabalhar com cafés de maior, lavouras com maior stand, trabalhar com cultivares de porte baixo, porque nós conseguimos dessa forma colocar mais plantas por hectare. Entendendo essas questões de época e de uniformidade de maturação, entendendo que cultivares melhorados apresentam vantagens que exigem algumas mudanças de padrões técnicos. Então, observar a questão de cultivares resistentes à ferrugem, dê prioridade para isso, cultivares porte baixo, cultivares de maturação adequadas para o local onde vocês forem plantar, ou seja, regiões muito quentes, recomendo o plantio de cultivares tardios, porque ele já é tardio em regiões muito quentes, um pouco. Regiões muito frias, recomendem o plantio de materiais precoces ou medianos, porque se for uma região muito fria, você colocar um material tardio, você vai colher café em outubro. Essa questão, né, de cultivares melhorados, observar bem essa capacidade de rebrota dessas plantas, porque a poda deve ser uma prática corriqueira, e também com a elevação do nível de plantas por hectare, nós vamos ter mais indivíduos bebendo água. Consequentemente, a evapotranspiração ela tende a ser maior. Então, se for possível, se vocês tiverem acesso a materiais com maior tolerância a déficit hídrico, né? E na maior parte deles, isso aí é muito... Essa questão do déficit hídrico, isso é muito comum, isso aí existe uma média. A exceção de alguns materiais que, na realidade, são muito ruins. Por exemplo, existe um catucaí catucaí vermelho, 78515. Ele é resistente a nematóide. É um material, assim, boa qualidade de vida, produtivo, resistente a nematóide, mas ele bebe uma água que é absurda. Se faltar água para ele, companheiro, ele morre. Aí nós temos dele na escola. E esse café, eu e o Pedro, nós só não arrancamos ainda exatamente por conta desse problema que ele apresenta. Eu conto o caso e mostro. Esse aqui bebe, sofre com déficit hídrico, mais que os outros. Então, ele está num conjunto de 5 talhões de café, que ao lado dele tem do outro lado tem um 2SL, um catucaí amarelo, e acima é o topázio e um catucaí vermelho, eu acho que é o IAC44. Eu acho que é o 44. Então ele está circundado por 4 talhões muito bons, e ele é aquele triângulozinho porcaria no meio. Mas ele está ali por isso. Tá? Então observe essas questões. Continuando, deixa eu ver como é que está o chat aqui. Muito bem. Continuando, falar um pouco então dessa questão da escolha do estande, que eu já dei uma antecipada. Esse aqui é um estande tradicional. Vocês observem que essa aqui é uma planta que foi recepada. Cadê? Está aqui. Ó. Essa aqui é uma planta que foi recepada. Então aqui existe uma planta e aqui existe outra planta, sistema de covas. Então, aqui, ó, uma planta, outra planta, na mesma cova. Aqui, ó, é uma planta, e aqui é a outra planta. O sistema tradicional, sistema de covas, que aí está a foto aqui, ó. Até essa lavoura ela é muito interessante, que ela foi plantada em quincôncio. Quincôncio significa assim, se você olhar nesse sentido, você vê linha. Se você olhar nesse sentido, você vê linha. Se você olhar nesse sentido, você vê linha. Então, é um plantio meio que triangular, tá? Espaçamento, por exemplo, 3,5 por 3,5. Ele vai fazendo assim, ó, planta aqui, planta aqui, planta aqui, planta aqui, e planta uma rua no meio, uma planta no meio. Então, esse aqui é o plantio de quincôncio. Né? Então, se você olhar, você vê nesse sentido, no
seja nesse sentido, carregador para todo quanto é lado, que é o que está aqui. Sistema tradicional, como eu falei para vocês, 3 por 2, 3,5, opa, 3,5 por 2, 3,5 por 2,5, por 2,5, 4 por 3. São os plantios feitos antigamente. E existe uma questão muito interessante, uma história muito interessante nisso aí. Lembra que eu falei para vocês da geada que aconteceu no Paraná, matou 100% da cafeicultura paranaense, e lá produzia em torno de 20 milhões de sacas por ano, e hoje nós temos um plantio, uma área de café lá reduzidíssima, e concentrada, em especial no Norte Pioneiro, que até existe um trabalho maravilhoso lá, feito por cafeicultores familiares, né, a Associação de Cafés Especiais, de Produtores de Cafés Especiais do Norte Pioneiro, Paraná. A produção lá, hoje, é em torno de 800 a 1 milhão e 200, 1 milhão e 200 mil sacas. Quando teve aquele problema, iniciou um plano, o governo iniciou, através do IBC, iniciou um plano de renovação de cafezais, a orientação, você podia escolher entre Catuaí e Mundo Novo, produtor, né? Poderia escolher entre Catuaí e Mundo Novo, ele teria à disposição esses espaçamentos e o plantio deveria ser em cova. E as covas, covas de 40 por 40 por 40, com 2 plantas por cova. Então aqui tem uma plantinha aqui, ó. Tá? 2 plantas por cova. Então o produtor tinha essas opções, Catuaí e Mundo Novo, naqueles espaçamentos, esses espaçamentos que eu me referi aqui, com plantio de cova. E financiamento só acontecia se fosse assim. Então é uma história muito interessante, né? Os extensionistas do IBC, eles andavam com um tipo de uma arapuca no carro. Era uma caixa de madeira feita de régua, de ripa, 40 por 40. E ele media, aquilo ali tinha que caber dentro da cova. Se não coubesse dentro da cova, o produtor tinha que devolver o dinheiro. Então não tinha dinheiro para o banco, financiamento para o banco, porque desobedeceu as orientações técnicas. As orientações eram, você pode, Mundo Novo Catuaí, você pode esse espaçamento, plantio de cova, ponto. E aí é onde nós vemos hoje muitos produtores dos mais antigos adeptos apenas a sistemas tradicionais, sistemas convencionais de menor número de plantas por hectare e, consequentemente, maior bienalidade, todo esse conceito do tradicionalismo da cafeicultura que a gente tem conversado desde que nós começamos a falar sobre café, né? Então, essa foto que está aí, esse slide que está aí, é um exemplo disso. Plantio de covas, uma lavoura que foi recepada, condição de 1, 2, até 3 brotos por cova, né, em espaçamentos maiores. Tá? Aqui, um stand um pouco mais adensado. Essas fotos aqui são problemas, né, são problemas que são encontrados, essa foto aqui e essa foto aqui, são problemas encontrados em decorrência de um trabalho de adensamento mal conduzido, mas vocês percebam, maior número de plantas por hectare, plantas com espaçamento de linhas menor e espaçamento entre plantas na linha menor. Né? Com maior número de plantas por hectare. Tá, numa situação dessa, já ficou muito claro para vocês a questão da bienalidade, de dreno primário, dreno secundário, a necessidade de podas, e eu tenho certeza que já ficou muito claro para vocês também a dificuldade do produtor em adotar podas em plantas enfolhadas. Adotar podas em plantas vigorosas com verde intenso, que é essa situação aqui, ó. Isso aqui é uma lavoura de safra zero que eu dava assistência, e nós paramos de dar assistência exatamente por isso. O produtor estava vendo essa parte enfolhada aqui em cima. Aqui é uma linha de plantas, uma linha de plantas aqui, uma linha de plantas aqui. Isso aqui é a entrelinha. O produtor estava vendo só essas plantas com esse enfolhamento.
e não queria podar, porque ele considerava importante essa produção aqui. Eu falei, não, filho, vamos olhar essa lavoura por baixo. E por baixo ela estava desse jeito aqui, ó. Só que essa área aqui, essa área não é a mesma. Essa aqui é a parte mais crítica desse talhão. E uma parte que tem mais alto sombreamento. Tá? Mas o miolo da lavoura, ele estava assim, com reboleiras de plantas depauperadas com total uma desfolha, um depauperamento intenso. Por quê? Porque esses ramos que estão embaixo, na sombra, eles não conseguem fotossintetizar e vão morrendo. E a parte de cima não divide. O que o ramo fotossintetiza, ele utiliza para crescimento dele e produção dele. Não manda para o cara que está embaixo. Então tem que ficar muito atento ao adensamento. Tá? Adensamento vai aí, adensamento de 5. Opa, o que é isso? Espera aí, que eu tenho que corrigir isso aqui. Como é que faz isso? Opa, pronto. Porcaria. Vamos lá. Caneta. Um stand adensado que vai de 5.000 a 10.000 plantas por hectare. Isso aí é plantio adensado. E aí nós seguimos essa situação aqui que eu falei para vocês, de 4 a 6.000 plantas por hectare, como uma tendência à elevação de nível tecnológico. Tá? Muito bem, continuando aqui. Vamos observar esse quadro. Né? Esse quadro aí, ele traz uma reflexão muito importante para nós. Duas situações relacionadas a 5.000. E aqui eu quero entrar num conceito novo, não apenas relacionado ao estande. Eu não quero falar com vocês só sobre o estande, porque o estande, ele é o número de plantas por hectare. O conceito que eu quero trabalhar com vocês agora é um conceito chamado arranjo espacial. O arranjo espacial é a disposição das plantas na área. Disposição das plantas na área. Por que isso é importante? Vamos pensar essa situação aqui. 5.000 plantas por hectare, 4 por meio. 5.000 plantas por hectare, 2 por 1. Perfeito. Nós temos mesmo estande e lavouras completamente diferentes. Nós temos o mesmo estande e uma dinâmica totalmente diferente em termos de podas, autossombreamento, uniformidade de maturação e questões relacionadas a pragas e doenças. Totalmente diferente. Percebam, nesse primeiro caso aqui, vamos colocar aqui caso número 1, caso número 2. Situação número 1 e situação número 2. A situação número 1, 5.000 plantas por hectare, 4 metros entre linha. Espaçamento entre linha, espaçamento entre plantas. Né? Entre linhas abertas, possibilidade de cultivos intercalares. Pode cultivar ali um feijão. Né? Mas se as entrelinhas estão abertas, de mato diferenciado. Se não for feito cultivo intercalar, vai ter que ficar muito atento às questões de manejo de mato. Roçada, aplicação de glifosato. Tende a ser muito maior quando não se faz a ocupação dessas entrelinhas com cultivos intercalares. Na situação 2, fechamento rápido. Não tem cultivo intercalar. Um sombreamento maior da área. Caso 1, maior taxa de insolação e arejamento. Sim, maior ventilação. Menor ocorrência de ferrugem. Tá. Situação 2, maior taxa de autossombreamento. Nós temos mais autossombreamento, maturação mais desuniforme.
e mais tardia. Nessa situação, número 2, eu até arrisco dizer, menor ocorrência de cercosporiose e maior ocorrência de ferrugem para cultivares suscetíveis à ferrugem. Essa situação também ela é muito clara para nós, a questão da retenção da umidade. Lavouras mais abertas, mais ventiladas, lavouras mais fechadas, com maior retenção de umidade e, consequentemente, em detrimento da ocorrência de cercosporiose. A planta, nesse caso 2, ela tende a ficar mais arredondada. A planta, nesse caso 3, ela tende a ficar nesse formato aqui. Porque aqui já vem uma outra planta, que já está esbarrando nela aqui. Então, do mesmo jeito que ela exerce na seguinte, essa aqui exerce. A produção tende a acumular aqui, ó. De ramos plegiotrópicos, a produção está na planta inteira. Então, quando a gente tem lavouras com espaçamento maior entre as plantas, existe uma produção que acontece entre as plantas nessa linha, que há uma dificuldade muito grande de se colher isso aí com máquina. Diferente do que acontece num plantio com plantas mais próximas, entre elas na linha, que a produção se concentra mais na lateral. Ou seja, estou dizendo para vocês que a planta de café modifica a sua arquitetura em função do espaçamento. Como eu disse para vocês que é possível dobrar, até em algumas situações, triplicar o número de plantas por hectare, que é o que não acontece na maior parte das culturas. Ou seja, o cafeeiro é uma planta com uma dinâmica morfológica muito interessante. Pensem nisso. São poucas plantas que têm uma dinâmica morfológica tão grande. Isso é típico de arbustos. Na fruticultura também tem muito isso. Não tem, Antônio? Variação de espaçamento e variação de arquitetura? Sim. Inclusive, uma coisa que você estava falando de poda, eu achei interessante. Porque em fruticultura tem poda de produção. É mais ou menos o que faz aí no café, né? Porque nós estamos lidando com arbustos. E arbusto responde à poda de uma maneira absurda. Então nós temos que entender essa fisiologia, essa filosofia. Tá? Continuando aqui, maior surgimento de plantas infestantes em espaçamentos mais distantes entre linha, em relação a plantas mais próximas, considerando o mesmo estande. Possibilidade de mecanização nessa situação de 4 metros, o que não acontece com espaçamentos menores. E o que eu estou dizendo para vocês? Estou dizendo para vocês que é possível nós trabalharmos com lavouras de cafés com espaçamentos diferentes, em mesma região, mesmo tipo de solo, mesmo cultivar, em função de alinhamentos tecnológicos, de planejamentos, de consultoria. E quando vocês têm lavouras com esse tipo de variação, mesma propriedade, com o mesmo cultivar, com espaçamento diferente, são tamanhos diferentes. Porque a dinâmica muda muito. Espaçamentos menores, a necessidade de poda é muito maior. Em especial, entre plantas na linha. Então, são vários fatores que eu estou querendo dizer para vocês que nos indicam que, além da reflexão sobre o número de plantas por hectare, nós temos que ficar muito atentos a como essas plantas estão dispostas na área. Porque, mesmo se tratando de mesmo estande, a variação técnica, a variação em termos de pacotes de manejo, ela vai ser muito grande para lavouras com arranjos especiais diferentes. Então, são conceitos importantes que poucos são falados. Arranjo espacial, por exemplo, é um conceito que ele é muito pouco explorado. E, às vezes, a gente tem um entendimento. Nós estamos lidando com 4.000 plantas por hectare.
Tá, 4 plantas por hectare, mas não é só o número de planta por hectare. Café é uma planta moldável. Como que esses caras estão na área? Qual o seu arranjo espacial para que ele chegue nesse stand? Qual o espaçamento? Então, são conceitos que se somam, por exemplo, stand, arranjo espacial e o espaçamento influenciando nos dois. Basicamente é isso. Tá? E numa situação dessa, a gente tem que fazer essa reflexão para a definição do espaçamento. A pergunta é a seguinte: vamos fazer algumas perguntas. Para a gente definir o espaçamento. Beleza. Qual é o cultivar? Porte alto ou porte baixo? Qual é a bitola do trator? É mecanizado ou não? Se é mecanizado, qual é a largura que ele precisa aqui, ó, para que ele possa rodar sem machucar os ramos? A gente começa a definir o espaçamento. Qual é o stand desejado? O que eu penso em termos de stand? A reflexão é simples. Eu quero um stand de 4.500 plantas por hectare. Café porte baixo. Então, se ele é porte baixo, ele tem 1,6 de diâmetro de copa. Se ele tem 1,6 de diâmetro de copa, é 0,8 para cá e 0,8 para cá, que é o que está aqui. Aqui tudo, isso aqui tudo, ó. Perdão, aqui vou desenhar aqui, ó. Isso aqui é o diâmetro de copa. Diâmetro de copa. É isso aqui, ó. O que vai daqui a aqui. 1,6. Então, 0,8 aqui, 0,8 aqui. Então, o espaçamento vai ser 0,8 desse lado. Esse aqui é o mesmo cultivar. Então, ele também tem 0,8 aqui, 0,8 aqui. Olha só. 0,8 aqui. Então, vai ser 1,4 mais 0,8 mais 0,8. 3. 3. A definição do espaçamento entre plantas, isso aqui é em função do estande desejado. Tá? São situações que são muito importantes de se entender. Vou mecanizar ou não? Aqui eu não preciso mecanizar. Vamos pensar uma cafeicultura de montanha, onde nós não vamos mecanizar e trabalhar com máquinas portáteis. Tá. Então, eu tenho aqui, posso aceitar um espaçamento menor entre as plantas, não precisa ser de 1,40 m, pode ser de 40, 50, 80 centímetros, para se manter o mesmo stand. Vamos fazer um exercício daqui a pouco sobre isso. Né? A gente vai fazer o cálculo de alguns espaçamentos. Mas, em suma, é isso que a gente pensa para se definir um espaçamento. Ou seja, não existe um espaçamento que é melhor ou que é pior. Existe aquilo que é possível em função das situações de realidade daquela propriedade. Tá? Deixa eu interromper aqui um pouco. O mouse. Vou interromper aqui que eu vou abrir o Paint. O mouse indecente. Só um segundo. Tem que fazer um cálculo aqui. Agora eu vou apresentar. Já estou apresentando aí. Certo. Estamos apresentando. Então, vamos imaginar que vocês foram contratados por um produtor para fazer o planejamento de uma área de produção para implantação de uma lavoura de café. Ele tem ali
Aí. Ele tem ali. Oh, meu Deus, espera aí. Ele tem 10 hectares. Ele quer fazer um plantio com espaçamento, perdão, com stand, um produtor que já tem um nível tecnológico mais elevado, e ele quer plantar 6 mil plantas por hectare. Como o nível tecnológico dele é um pouco maior, ele vai fazer um sistema de adensado em renque. Renque é o alinhamento. Uma planta ao lado da outra. Renque mecanizado. Vai trabalhar com um café porte baixo. Um catucaí, café que eu gosto muito, 2015 amarelo. É um café de porte baixo. E ele trabalha, ele tem na propriedade dele um maquinário que tem uma bitola em torno de 1,30 m. 1,30 m, que é a largura do trator. Essa é uma realidade possível de encontrar, gente? Uma área de 10 hectares, o produtor quer plantar em linha, quer plantar um café porte baixo, resistente à ferrugem, e tem um trator aí de 1,30 m. Isso é algo possível de acontecer. Tá. Se ele quer trabalhar com 6 mil plantas por hectare, qual que é a área da planta? A área da planta vai ser igual a 10 mil metros quadrados, dividido por 6 mil plantas por hectare. Quanto que dá isso? 1.666. 1,66. 1,66. 1,7. 1,7 metros quadrados por planta. Isso aqui é a área da planta. Né? Vamos imaginar agora, vou fazer um desenho agora de outra cor, fazer um desenho aqui em verde. A situação ela é a seguinte. Aqui é a linha de plantas. Como eu falei para vocês, ele quer fazer o plantio em renque. Plantio em renque são plantas colocadas em sequência, uma ao lado da outra, em linha, em fila, enfileirados. E aqui a outra linha de plantas. Mesmo esquema. Muito bem. Qual é a área livre que esse cara precisa aqui nesse meio? Quanto que ele precisa aqui de área livre? 1,30 m no mínimo, né? Que é o do Exatamente. trator. Quando essa lavoura estiver adulta, ela precisa de ter um vão livre de 1,30 m para passar o trator. É simples. Então, aqui é o vão livre para passar o trator depois que esse cara estiver adulto. Tá certo. Se é uma planta de porte baixo, qual é essa largura aqui? Ó? Essa largura aqui, porte baixo que eu falei para vocês, não tem, ó, 1,60 m ou diâmetro. 1,80 m? Exatamente. Então nós estamos falando de 1,60 m. 1,60 m, esse aqui é 0,8, esse aqui é 0,8. Linha vai ser 1,30 do trator mais 0,8 mais 0,8. Quanto que dá isso? 1,30 mais 1,6. 2,9. Então, esse espaço aqui, ó, é 2,9. Esse é o valor da entre linhas. Agora vem uma outra reflexão.
Uma outra reflexão agora. Nós calculamos a entrelinha, que é isso aqui. Só que o espaçamento, ele é feito. O espaçamento é entre linhas vezes entre plantas. E essa fórmula, ela é a área da planta. A área é a multiplicação da entrelinha pela entreplanta. É uma outra forma de calcular a área. Só que nós não temos os dois valores. O que nós temos hoje é o seguinte. A área que nós já calculamos aqui, ó, vou botar aqui, ó, 1,7 metros quadrados por planta é igual entrelinha vezes entre planta. No final das contas, a entreplanta vai ser igual a 1,7 metros quadrados por planta dividido por 2,9 metros. A entreplanta vai ser igual. Quanto que é 1,7 por 2,9? 0,58, dá 0,60. 0,58 que nós vamos jogar a 0,6. Então, se eu quero trabalhar com 5.000, com 6.000 plantas por hectare, eu vou indicar para esse produtor trabalhar com 2,9 por 0,5. Ou 2,9 por 0,6. Ou 3 por 0,5. Ou 3 por 0,6. Então, ele pode escolher o que ele quiser. Cadê o mouse, pelo amor de Deus? Achei. Ele pode escolher qual que ele quiser nisso aqui. Sara, faça as contas para mim do stand de cada um desses valores aqui. Ó, valor, deixa eu mudar a cor aqui, ó. Espaçamento 1, 2, 3 e 4. Espaçamento 1, quantas plantas por hectare? 6.896 plantas. 6.896? Isso. Perfeito. Espaçamento 2. Só um minutinho, Zé. Tá bom. 5.774. 5.000. 747. Perfeito. Terceiro. Dividido por... Ai, peraí. Não. Engoli um 10 aqui, um minutinho. $6.666. Tá. E o quarto? $5.555. Ô Zé, mas aí eu não posso trabalhar com 3,2 por 0,6? Por meio? Que aí eu fico em 6.250 plantas. Fica mais perto, não fica? Pois é, o que eu quero dizer para vocês é exatamente isso. O que a gente pode fazer agora, Matheus, é uma reflexão. Sara, muito obrigado pelo esforço aí. O que eu quero dizer para vocês é exatamente esse ponto, Matheus. Agora, a gente pode escolher aquilo que mais se adequa para o objetivo da propriedade, mas em termos de ajuste fino. Vocês não vão saber isso aí, mas antigamente existia um rádio, que ele tinha o ajuste grosso, que era um negocinho de rodar que fazia aquele cursor rodar mais rapidamente, e do outro lado tinha um que você rodava muito e o cursor andava pouco. O que ele fazia?
ele fazia o ajuste grosso, ele dava mais ou menos aquela faixa onde a rádio sintonizava. Isso aí tinha muito em rádio AM, que eram muitas frequências, então você tinha muitas mudanças de rádio, de estações de rádio, em uma frequência muito próxima. Então você tinha aquela atualização grosseira e depois você tinha um ajuste fino. Agora, com essas contas aí, Matheus, vocês fizeram a atualização grosseira. Agora vem fazendo ajuste fino. Vocês perceberam? Numa situação dessa agora, vocês têm condição de fazer as pequenas definições em cima daquilo que é o objetivo da propriedade. Você quer fazer 3,20 por 0,5? Vai dar mais ou menos o mesmo stand. Mas você percebe que vocês já deram uma direcionada? O importante é ter dar o tiro no lado certo e depois ajustar. Ah, mas eu não quero trabalhar com 2,9, porque mesmo que foi falado que 2,9 é o espaçamento mínimo, eu quero considerar aqui que eu preciso que sobre aí 10 centímetros aqui e 10 centímetros aqui para poder não ter risco nenhum de pegar a minha planta. Ah, perfeito. Então vai ser 1,30 mais 0,8 mais 0,8 mais 0,2. Então nós vamos trabalhar com 3,1 de entrelinha. E não mais com 2,9, porque eu quero ter um espaço maior para a saia para a roda do trator não pegar a saia. Vocês vão fazer um ajuste. Tá, se for 3,1, Sara, faz a gentileza para mim, com essa segunda realidade. 1,7 dividido por 3,1. Tá quanto? Alô? Tô falando com o microfone desligado. 0,54. 0,54. 0,54. Então, se vocês quiserem fazer um plantio de 3,1 por 0,5, qual que é esse stand aqui, gente? Quanto que dá, Sara? Está com o microfone fechado? 6.451. Eu tô esquecendo de ligar o microfone, Zé. Eu imaginei. 6.400 plantas por hectare. E o desejável? O desejável é 6.000 plantas. Então, isso é só para a gente pensar, gente. E aí, vocês, como consultores técnicos, vocês têm como decidir, como definir, como argumentar. Essa que é a reflexão. O que eu estou passando para vocês aqui é um substrato para pensamento, para planejamento dentro dessa fase de implantação. E que vocês não pensem que espaçamento, ele é padrão, porque não é. Existe uma reflexão muito interessante, que eu não sei se eu já passei para vocês, que é essa aqui, ó. Peraí. Eu não sei se eu já falei para vocês disso, mas espaçamento. Peraí, deixa eu dar mais uma coisa aqui. Espaçamento entre plantas, na linha. Isso aqui também é influenciado pelo porte. Porte baixo. Isso aqui vai de 0,5 a 0,8. E porte alto, isso vai de 0,8 a 1,2. Ou seja, mínimo e máximo para porte baixo. Mínimo e máximo para porte alto. Ou seja, se plantar café nesse espaço, vocês vão ter
uma aproximação muito grande das plantas e uma possibilidade de perda de saia muito intensa. Numa situação dessa, fiquem espertos com relação à poda para não ter derruba de saia. E por outro lado, espaçamentos entre plantas, nesse espaçamento aqui, 0,8 para porte baixo e 1,2 para porte alto, vocês vão ter uma possibilidade de produção de frutos entre as plantas e dificuldade de recolhimento disso na colhedora mecanizada. Vocês vão ter bienalidades maiores. Também. Mas esse aqui, essa é a faixa. Tá? Ou seja, vocês vão calcular o espaçamento entre as linhas em função do número de plantas por hectare, em função do porte e em função da diâmetro da máquina. Vocês vão definir o entrelinha, simplesmente por uma soma. Façam a definição da área da planta correlacionando o número de plantas por hectare nesse hectare, qual é a área individual, e façam a definição do espaçamento entre plantas utilizando essa argumentação, essa referência, para vocês definirem o espaçamento. Então, crianças, a gente pode pensar num monte de coisa. Né? Numa situação dessa, nós vamos trabalhar com mais ou menos, vamos fazer aqui a sugestão do Matheus, 6.400 plantas por hectare. Né? E aí o produtor pode ficar com 3,1 por 0,5 ou 3,1 por 0,6. Ele vai estar aí próximo de 5.800 até 6.400. E já definir quanto de muda ele vai comprar para 10 hectares. Tá, são 6.500 mais 10%, 7.000 plantas por hectare mais a replanta, ele vai comprar 70.000 mudas, considerando replanta, para essa área. Definimos o espaçamento, refletimos o stand, refletimos o arranjo espacial, e aí você chega um produtor, olha, para esse cultivar, para essa mecanização disponível, você vai usar tal espaçamento. E tudo correlacionado, tudo muito bem entendido. Qual o contexto disso? Vocês entenderam? Alguém tem alguma pergunta a respeito disso? Ô Zé, diâmetro de planta de porte alto é de quanto a quantos metros? É isso aqui, ó. Diâmetro de copa. Isso, diâmetro de copa, desculpa. 0,8 a 1,20. Mínimo de 0,8 e máximo de 1,20 m entre plantas na linha. Tá certo? Beleza. Então é de 1,60 m a 2,40 m? E a planta é individualizada, assim. O diâmetro é esse aqui. A reflexão é essa aqui, ó. Diâmetro de copa. Porte alto, 2 a 2,20. Porte baixo, 1,60 a 1,80. Isso aqui é a distância dos dois extremos de ramo progeotrópico dela. Certo. Essa aqui é uma orientação de espaçamento entre elas na linha. Em função do seu diâmetro de copa, a orientação é que o espaçamento de plantas porte baixo seja no máximo esse, entre plantas na linha, e porte alto esse. Isso aqui é para cálculo do entre linhas. Esse aqui é para cálculo do entre plantas. Certo. Entendeu? Beleza. Obrigado. Muito bem. Deixa eu fechar isso aqui. Não estou apresentando nada, vou iniciar a apresentação de novo. Deixa eu ver aqui o que está faltando. Crianças, nós vamos interromper a aula por aqui.
O que falta falar para vocês à tarde é sobre sistemas de preparo do solo. Tá? Preparo convencional, preparo mínimo. Tá? Nós vamos ter que dar uma refletida sobre isso. Só que eu vou ter que iniciar a aula com vocês. Deixa eu encerrar primeiro aqui, mas eu vou ter que iniciar a aula com vocês às 2 horas.